Mateus e Cauã são nomes que hoje figuram entre os maiores representantes do sertanejo universitário no Brasil, mas por trás do sucesso atual, existe uma trajetória marcada por simplicidade, esforço e uma conexão familiar que sempre esteve presente. A história da dupla começa muito antes dos holofotes, lá em Itapuranga, uma pequena cidade do interior de Goiás. Foi nesse cenário típico do sertão brasileiro, cercado por tradições musicais, que os irmãos Mateus Aleixo Pinto Rosa e Osvaldo Pinto Rosa Filho, o Cauã, deram os primeiros passos em direção ao sonho de viver da música. Desde muito jovens, os irmãos foram incentivados pela família a seguir o talento que já dava sinais. Cauã, o mais velho, começou a cantar ainda criança, aos 10 anos de idade, participando de festivais escolares e eventos locais. Ele foi o primeiro a se lançar no meio musical, trilhando um caminho inicial como cantor solo. Mateus, por sua vez, cresceu observando o irmão e demonstrando desde cedo grande aptidão para compor. A paixão pela música corria no sangue dos dois, mas foi com o tempo que eles perceberam que juntos seriam ainda mais fortes. A formação da dupla não foi planejada de imediato. Enquanto Cauã batalhava para construir uma carreira sozinho, Mateus ficava nos bastidores, escrevendo músicas que acabariam sendo gravadas por grandes artistas como Jorge Mateus, Luan Santana e Michel Teló. Foi esse talento para a composição que chamou atenção no mercado sertanejo e abriu portas importantes. Em determinado momento, os irmãos perceberam que poderiam unir forças. Cauã com a voz marcante e a experiência de palco, e Mateus com o dom de escrever músicas que falavam direto ao coração do público. Assim, oficialmente nasceu a dupla Mateus & Cauã. O início da carreira juntos foi como o de muitos artistas brasileiros: apresentações em bares, festas de interior, participações pequenas em programas regionais. Não havia glamour, mas havia uma vontade gigantesca de crescer. O carisma da dupla e as composições originais começaram a chamar atenção e logo algumas faixas ganharam destaque na internet. Em 2013, o lançamento do primeiro álbum oficial, Paraquedas, já mostrava que os irmãos estavam no caminho certo. A música que dava nome ao álbum ganhou força nas plataformas digitais e começou a ser tocada em rádios de todo o país, marcando o verdadeiro pontapé da carreira da dupla no cenário nacional. Foi o início de uma nova fase, em que Mateus e Cauã deixavam de ser apenas mais uma dupla promissora e começavam a se tornar referência no sertanejo moderno. O grande ponto de virada na carreira de Mateus e Cauã aconteceu em 2015, quando a dupla lançou a música Que Sorte a Nossa. A canção, escrita por Mateus em parceria com outros compositores, explodiu nas rádios e nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações em pouquíssimo tempo. A faixa se tornou um verdadeiro fenômeno nacional, colocando de vez os irmãos no mapa da música sertaneja. A voz suave de Cauã, combinada com a melodia romântica e a letra marcante, conquistou o público jovem e trouxe uma identidade própria à dupla, diferenciando-os no meio de tantos outros artistas do mesmo gênero. A partir desse sucesso, Mateus e Cauã passaram a se apresentar em grandes palcos, festivais e programas de televisão. A agenda ficou lotada. As músicas passaram a liderar rankings de plataformas como YouTube e Spotify, e o nome da dupla virou presença certa nas principais premiações da música brasileira. Colaborações com outros artistas consagrados, como Anitta, Marília Mendonça e Luan Santana, ajudaram ainda mais a ampliar o alcance da dupla, levando suas canções para públicos diversos e consolidando sua posição no topo do sertanejo universitário. Com um sucesso cada vez maior, a fase de consolidação da carreira veio naturalmente. A dupla começou a lançar álbuns e projetos cada vez mais bem produzidos, misturando o sertanejo romântico com pitadas de pop e música eletrônica. O álbum Na Praia, gravado ao vivo em Brasília com um cenário à beira do lago, foi um divisor de águas. O projeto trouxe um novo conceito de show e ficou marcado pela estética visual e pela qualidade musical, gerando hits como A Rosa e o Beija-Flor e O Nosso Santo Bateu. A proposta inovadora mostrou que Mateus e Cauã estavam dispostos a ir além do óbvio, apostando em formatos diferentes e explorando a criatividade para manter a conexão com o público.
Ao longo dessa fase, a dupla se destacou não apenas pela consistência de lançamentos, mas pela capacidade de se reinventar dentro de um estilo que, por vezes, pode parecer repetitivo. Com letras que falam de amor, saudade, encontros e desencontros, Matheus e Cauã conquistaram fãs de todas as idades e provaram que talento e autenticidade são fundamentais para se manter relevante em um mercado tão competitivo quanto o da música brasileira. Fora dos palcos, Matheus e Cauã mantêm uma vida pessoal relativamente discreta, mas ainda assim, cercada de curiosidades que os fãs adoram saber. Ambos são casados e pais de família, e costumam compartilhar momentos da rotina familiar nas redes sociais, especialmente Matheus, que tem uma presença mais constante no Instagram. Cauã, mais reservado, já falou em entrevistas sobre como valoriza o tempo com a esposa e os filhos e como tenta equilibrar a correria da carreira com a criação dos filhos. Eles também são muito ligados à fé, algo que mencionam com frequência em seus discursos e publicações, principalmente quando agradecem pelo sucesso que alcançaram. Entre os bastidores da fama, há histórias engraçadas, como o fato de Matheus já ter recusado gravar uma música, que depois acabou estourando na voz de outro cantor, ou situações inusitadas em shows pelo interior do Brasil, quando o palco era improvisado e o som falhava. Essas situações, hoje vistas com humor, fazem parte da trajetória de quem começou pequeno e cresceu com os pés no chão. Também há curiosidade sobre o processo criativo da dupla. Matheus escreve com facilidade e costuma compor no celular, às vezes até durante viagens ou momentos do dia a dia. Muitas das músicas que hoje fazem sucesso surgiram de inspirações simples e despretensiosas. Quanto a polêmicas, a dupla se manteve longe de grandes escândalos, mas já enfrentou algumas situações difíceis nos bastidores. Em 2019, por exemplo, enfrentaram rumores de separação e divergências com a antiga gravadora, o que gerou incertezas entre os fãs. Contudo, nada foi confirmado oficialmente, e os dois seguiram juntos, reforçando em entrevistas que o vínculo familiar sempre falou mais alto e que a confiança entre eles era o que sustentava a parceria. Mesmo com a agenda lotada, pressões do mercado e desafios do sucesso, Matheus e Cauã demonstraram maturidade ao lidar com as adversidades, sempre focando na música e no público. Atualmente, a dupla continua em plena atividade, lançando novos singles, participando de grandes eventos e investindo em projetos diferenciados. Em meio a uma nova geração de artistas, eles conseguiram se manter relevantes, seja com músicas românticas que tocam em casamentos e festas, ou em colaborações que misturam gêneros e alcançam novos públicos. Com mais de uma década de estrada, Matheus e Cauã mostram que estão longe de parar. Eles seguem inovando, respeitando suas raízes sertanejas e mantendo o compromisso com os fãs que os acompanham. Desde os primeiros passos, o futuro da dupla ainda promete novos hits, parcerias e, sem dúvida, mais capítulos de uma história que começou no interior de Goiás e conquistou o Brasil inteiro. A trajetória de Matheus e Cauã é mais do que uma história de sucesso no mundo da música. É um exemplo de como talento, persistência e união familiar podem transformar sonhos aparentemente distantes em realidade. De Itapuranga para os palcos mais importantes do país, os irmãos enfrentaram o desconhecido, os desafios do início e as exigências da fama, sem perder a essência de quem começou cantando por amor à música. Eles souberam aproveitar as oportunidades, mas mais do que isso, souberam construir a própria identidade dentro de um gênero musical já tão disputado. Hoje, Matheus e Cauã não são apenas mais uma dupla sertaneja. São referência para novos artistas e uma inspiração para quem acompanha suas letras, muitas vezes carregadas de emoção, saudade e romantismo. A conexão que eles têm com o público vai além da melodia. Está na sinceridade, com que cantam e na simplicidade, com que se mostram fora dos palcos. Em um mercado cada vez mais veloz e exigente, eles provaram que é possível crescer com consistência, sem precisar abrir mão da própria verdade. E é aí que fica a reflexão final. Quantos sonhos parecem distantes hoje, mas podem ganhar forma com coragem e dedicação? Matheus e Cauã mostram que o sucesso não acontece da noite para o dia, mas quando se planta com esforço e se colhe com humildade. E você?
Qual música deles marcou sua vida? Comenta aqui embaixo, compartilha com quem também é fã da dupla. E se inscreve no canal, estamos quase chegando a 1000 inscritos. Isso é muito importante para nós e também o YouTube recomenda para mais pessoas nos conhecer. Porque por trás de cada artista que a gente admira, existe uma história que merece ser contada. Inclusive temos vídeos de outros cantores sertanejos aqui no canal. Então aproveita para maratonar, porque tem muitas histórias por aqui. Obrigada por assistir e até amanhã.